Maria. Aí, que eu entrei. Gente, me confirma se eu entrei. Porra. Sim. Ah, tá. Nossa, todo mundo respondendo aqui no bate-papo. Eu tô achando que vocês vão falar. Bom, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz quando eu recebo. Toda vez que eu recebo convite de algum aluno da Nata, eu fico super feliz. Enfim, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Gente, só uma dúvida, escreve aí no bate-papo se eu não vou escutar a voz de vocês, é isso? Eu só queria saber se eu vou ficar aqui sozinha, tipo, eu não vou escutar nenhum ruído de vocês. Porque eu fico com essa dúvida, entendeu? Porque eu tenho a sensação de que eu tô falando sozinha. Tá, mas saibam que vocês podem falar. Eu não sei se é regra de não poder falar, de não poder comentar, mas é isso aí. Fiquem abertos a falar em qualquer momento. Bom, eu vou começar falando da minha trajetória. Eu me formei em 2016. E aí, antes de eu me formar, eu acho que no último ano, no último semestre da faculdade, a gente tinha um professor maravilhoso chamado Henrique Cirilo. E esse deusão aí, esse Kung Fu Panda, porque ele era de medicina chinesa, ele se afastou da faculdade, ele já estava se aposentando mesmo como professor, e, e me convidou para tomar um café. E aí eu, toda ingênua, né, tontinha que sou, fui tomar um café com ele. E ainda bem que eu fui, porque ele me ofereceu a presidência do IBRACHE, né, que é o Instituto Brasileiro de Qigong e Terapias Afins. E naquele momento eu fiquei, né, caramba, nem sou a melhor aluna da sala e você me convida assim para um negócio desse. E eu fiquei super feliz. Então, nesse momento que ele me ofereceu, eu não pensei muito, né? Eu pensei, eu, estudante, tendo a possibilidade de ser presidente de um instituto, de ter uma clínica na Vila Madalena, né, na Grande São Paulo. Eu não pensei, eu abracei a ideia e falei, bora, vamos lá, é isso aí. E aí, com isso, lógico, eu falei, porra, não vou remar sozinha esse barco, então eu vou convidar as minhas amigas, minhas colegas de faculdade, era da minha turma, e aí eu convidei mais 4 amigas para fazer parte da diretoria do instituto. E aí, o instituto, existe desde 96. E aí, só que tinha a cara dele. Todo mundo conhece o IBRACHE pelo Henrique Cirilo, pelo Dr. Vu, pelo Armando, pelo Ernesto, da galera toda que desenvolveu o instituto. E não por a gente, né? 5 naturólogas. E aí, a gente sentiu a necessidade, né, nesse trajeto, nesse andar da coisa, de procurar algo com a nossa cara, né? Não que aquilo não tivesse, mas aquilo era dele, era o rostinho dele. As pessoas procuravam e sempre perguntavam pelo Henrique Cirilo, pelo IBRACHE, pelas formações pela medicina chinesa. Então imagina, 5 naturólogas recém-formadas, né? Porque, né, a gente estava ali para se formar, abraça o mundo da Nato, né? Aquela coisa toda maravilhosa, a Nato engloba tudo isso e a gente se depara com medicina chinesa, medicina chinesa que era o IBRACHE. E eu acho que um dos motivos que eu acho que ele me convidou, acredito eu, não era porque eu era a melhor aluna da sala, mas porque eu tinha uma afinidade muito grande com Qigong. Tanto que hoje eu sou professora de Qigong, hoje não com a prática que eu tinha antes, né? Ainda não continuo não dando tantas aulas como antes, mas ainda dou aula um pouco mais no particular. E aí a gente pensou, né? Já fazem 4 anos que a gente tá com o IBRACHE. E aí, durante esse percurso de 4 anos, a gente pensou em abrir o Espaço Bem-Vida, uma empresa, que hoje no eu vejo lá, o Espaço Bem-Vida Saúde Integrativa, onde a gente pudesse colocar a cara da Nato, né? Onde tivesse a nossa identidade, não a dele. O IBRACHE ainda existe, né? A gente ainda tem mais formação, ainda tem cursos, mas hoje a gente consegue desenvolver um pouco mais, mostrar um pouco mais da naturologia por meio do Espaço Bem-Vida. E aí, nessas indas e vindas, nessa coisa de gente grande,
aprendi a fazer a gestão de uma grande empresa, de uma pequena empresa, de uma grande empresa e de uma clínica. E isso foi muito grandioso para mim. E aí, nesse processo todo de 4 anos, me dei indas e vindas de algumas pessoas e as idas de 3 sócias. Então, éramos em 5, hoje somos em 2. Sou eu e a Fabiana somente. Hoje a clínica ela é baseada basicamente em 2 perfis de profissional, né? Que são maravilhosos. É 50-50. 50% naturólogo, os outros 50% psicólogos. Somos hoje naturólogos somente eu, a Fabiana e o Guilherme, o Peniche, professor de vocês. Então, ele faz parte aqui com a gente. Esse maravilhoso, tá desde o comecinho com a gente. Antes da gente chegar aqui, ele já estava aqui. E os outros é uma sexóloga, uma que trabalha com terapia cognitiva complementar, né, o TCC, a outra que é rofista e trabalha com umas outras coisas. E um outro psicólogo também, né? Claro que a gente queria um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um tudo aqui, só que não tem espaço para todo mundo, né? Mas é isso, eu sou super feliz com essas pessoas que estão aqui. E aí foi muito bacana essa experiência de ter começado. Eu acho que hoje eu tô onde eu tô exatamente por ter tido essa troca com esses profissionais, por ter tido essa experiência, essas ex-sócias, a experiência ainda de fazer a gestão desse lugar. E aí, nessa caminhada toda, eu percebi... Gente, vou tomar um café durante, tá? Que todas essas relações, essa habilidade de fazer essa troca com os outros profissionais, porque hoje eu acho que o que me dá um tesão de continuar onde eu tô, de fazer o que eu faço, é por compartilhar os meus estudos, compartilhar o que eu faço hoje com os profissionais que eu tenho aqui. É o apoio, é o respeito de outros profissionais da área, é o estímulo, é o reconhecimento que eles têm, é o respeito, e isso é muito gratificante. E aí eu percebo, eu fiquei pensando quando o André me mandou uma mensagem perguntando se eu queria dar uma palestra, eu mandei um tema aleatório assim para ele que eu pensei, tava um monte de coisa para fazer, tipo, tá bom, vou mandar isso aí, né? Eu falei, fala que eu vou falar o papel do naturólogo em tempos de mudança. E aí eu sou super organizada. E quando eu comecei a pensar, tipo, tá bom, agora senta e vamos preparar, né, o script da palestra. Eu falei, meu, que porra é essa, cara? Como é que eu vou começar a falar? Que eu vou falar em tempos de mudança? Fiquei meia confusa. E aí, quando eu comecei a pensar sobre a minha história, comecei a pensar o porquê que talvez eu tenha dito isso, eu sei que veio por meio do afeto. E aí eu percebi que é o afeto que eu tenho com esses profissionais, sabe? E eu vejo que a coisa mais bela do afeto é a continuidade. E aí, quando eu comecei a montar, eu lembrei de um livro, de um filósofo, que ele é chamado David Hume. Não sei se é dessa forma que se pronuncia. E ele escreveu o livro Tratado da Natureza Humana. E o que ele fala no livro? É uma comparação entre os instrumentos de sopro e os instrumentos de corda. E ele fala o seguinte, que os instrumentos de sopro, o som deles, por exemplo, o instrumento de sopro como a flauta, o trompete, a corneta, o som deles só duram enquanto você soprar. E se você parar de soprar, o som para também. Já os instrumentos de corda, ele coloca, né, no livro, por exemplo, como o violão e a harpa, principalmente, porque ele cita isso no livro, que a vibração continua mesmo quando você para de tocar. Então, isso significa o quê? Que a vibração e a continuidade, ela não depende mais do toque. E foi isso que me fez pensar um pouco como seria essa minha troca hoje com vocês. E é isso que eu gostaria hoje. Que eu pudesse falar, que eu pudesse falar da minha vida, que eu pudesse falar das minhas experiências, da minha história, dos meus pensamentos, das minhas conquistas, e que vocês pudessem levar embora. Queria que
que essa relação hoje, apesar de não estar escutando vocês, eu tenho a sensação de que estou solo aqui, ela fosse que nem uma harpa, tá? E que ela continuasse e que ela não parasse só enquanto eu estou falando aqui. Que vocês tirassem isso de alguma forma, seja de uma maneira que bacana a história dela, mas não é isso que eu quero seguir. Ou que bacana e você me, né, poxa, você me preencheu, você me estimulou de alguma forma, ou você me estimulou de uma outra forma, mas, né, não é esses caminhos que eu quero seguir. Então, eu quero que a nossa relação hoje seja que nem uma harpa e que eu continue vibrando de alguma forma na vida de vocês, positiva ou negativamente. Tipo, eu não quero seguir o passo dessa maluca, mas é isso, tá? Então, quando eu voltei, né, para o tema da palestra, enfim, eu me assustei um pouco, né? Tipo, porra, olha o tema que eu vou me escolher. E aí eu fiquei pensando, eu acho que tudo isso que aconteceu, essa mudança, ela nos colocou num lugar do desconhecido, né? Ela colocou a gente num lugar de que, cara, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? E aí eu vi muita gente, vou tirar meu primeiro script daqui. E aí eu vi muita gente querendo a normalidade de volta, né? E aí eu fiquei pensando, cara, será que esse novo normal não é igual o velho normal, só que com álcool em gel? Porque, assim, nesse momento em que tudo empurra para voltar ao normal, surge uma contradição meio estranha, que é aquela vontade radicalmente, que assim, tipo, quero que tudo mude radicalmente, mas aí vem um apego, que é esse apego que a gente não é capaz de assumir para nós mesmos, de querer aquela antiga normalidade, porque é aquilo que a gente já conhece. E a gente tem medo do desconhecido, né? Tudo que é desconhecido nos causa medo, nos causa. A gente não sabe. Então é por isso que talvez essa ansiedade das pessoas em querer uma nova normalidade, mas não existe o esforço para uma nova normalidade. Não existe o esforço para o novo normal, de fato. Existe o esforço para voltar ao antigo normal. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E ao que parece, essa ideia de nova normalidade, que ela consiste nada mais do que intensificar, ainda mais que antes, aquela mentalidade da produtividade, do progresso, da eficiência, e que é tudo isso que sustenta, né? Não que isso seja negativo, mas é aquilo que sustenta as nossas ações do cotidiano, né? São essa produtividade, é o progresso, tudo isso que faz com que a gente que leve as nossas ações do dia a dia, né? Que empodera, que alimenta o nosso dia a dia. Mas é mais uma reflexão, tá? Assim, a palestra em si, assim, o que eu pensei para falar, tudo isso foram mais reflexões que eu levantei. E aí eu penso, cara, será que é isso mesmo que queremos? Isso, será que é isso que a gente quer? A gente quer romper com, com toda essa lógica que nos deixa doentes de alguma forma, individual e coletivo? Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente de fato quer lidar com toda essa lógica, né? De rompimento de paradigmas, de ideias, de olhares diferentes diante do todo? Então, porque a gente está sempre se cobrando para sermos melhores, mais proativos, para ser motivadores. E aí eu penso o quanto nós, tanto quanto indivíduos, quanto profissionais, quanto, né, profissional principalmente, a gente não a gente não alimenta essa narrativa exaustiva de que uma meta ela sempre vai ser substituída por outra infinitamente. O quanto que a gente não faz parte, a gente não mantém essa narrativa exaustiva. Porque é como se eu falo isso porque eu tenho a sensação, eu conversei um pouco isso com o André quando a gente foi fazer o teste, né, para fazer isso no final de semana. Eu tenho a sensação de que está todo mundo ligado no modo manada.
né? Tá todo mundo no modo manada. Então, assim, uma galera colocou um quadradinho preto no Instagram, puta, todo mundo colocou o quadradinho preto. Cara, a pessoa não se deu o trabalho de saber o porquê, que tem por detrás daquilo. Por que ela fez aquilo? Por um engajamento, pelo discurso do bom mocismo. Não existe de fato. Você não sabe o porquê que você tá fazendo aquilo, eu só tô fazendo. Sabe a galera das 5 horas da manhã? Então vamos todo mundo acordar às 5 da manhã, vamos todo mundo tomar banho gelado. Cara, você como indivíduo ou como ser humano, você não tem a capacidade de sair desse lugar e saber o porquê daquilo. Eu só vou entrar no efeito manada. Então eu vejo que essa gritaria, essa coisa exaustiva que tem em querer vamos voltar ao normal. Porra, que normal é esse? Sabe? Eu entro, não tô brava nem nada, né? É o meu jeito de falar. E eu lembro muito uma frase que minha mãe sempre me falou. Falou, filha, boas intenções sem prática só serve para auto-engano, tá? Eu falo, mãe, eu vou tatuar essa frase para nunca esquecer, porque é isso. Então eu vejo hoje, quando eu falo o papel do naturólogo, antes de naturólogo a gente é um indivíduo, né? Então, antes de profissional eu sou um indivíduo. E por que eu falo isso? Porque aonde vai entrar um naturólogo nesse processo de mudança? Qual que é a prática do naturólogo? Onde vai ser a atuação dele? Qual vai ser o sentido dele estar ali? Qual que é o papel do naturólogo? A gente, pelo menos na minha época, né? É uma gritaria para falar que o papel do naturólogo é criar autonomia para o indivíduo, que eu pergunto, cara, você tem autonomia? Autonomia, para mim, nada mais é do que liberdade. Acho que o processo, né, de você conquistar essa autonomia, de você trazer esse olhar de autonomia diante da sua saúde, diante de todo, para um indivíduo, para um familiar, independe para a pessoa em si, eu acho que é muito libertador, né? Um processo de liberdade muito grande. Então eu pergunto, será que não cabe a nós? Porque, assim, eu vejo naturólogo, não é para naturólogo militar na internet, não é para dar opinião, não é para aconselhar, e não é muito menos para achar alguma coisa. Naturólogo, qual é o papel dele? Poxa, é colocar aquele ser humano para ele refletir. Ele refletir qual é o seu papel diante do todo. E não vai ser, talvez, um naturólogo militando. E por que eu falo isso? Porque às vezes eu vejo muito mais do indivíduo gritando com o outro do que em si o profissional. Então a gente precisa separar, a gente precisa entender que por trás do profissional existe o indivíduo, só que são papéis diferentes. Existe o indivíduo, existe o profissional. E existe um momento tudo para isso. Porque quando a gente milita, quando a gente dá uma opinião, quando eu acho alguma coisa, seja em consultório, seja numa palestra, seja numa vivência, eu só tô achando e achar, meu querido, tipo, sabe? Eu quero saber o que você acha. Como é que você vai fazer para que você me estimule para que eu não ache também? Como que você vai estimular? Então, a gente precisa trazer essas reflexões, a gente precisa fazer com que aquele indivíduo que a gente está cuidando, independe da forma, que ele não ache nada. Que ele procure, ao invés dele colocar lá o quadradinho preto lá no Instagram, você pode colocar o quadradinho preto, não tem problema. É isso. Mas depois de uma opinião formada, depois de você ver o porquê daquilo. Cara, eu tô fazendo isso porque eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Eu tô fazendo isso porque cabe a mim fazer. Eu tenho total autonomia, eu tenho a liberdade de fazer isso, é entender. E não fazer porque vai ser bom, porque eu vou ter engajamento, ou porque eu tô com o discurso do bom mocismo, né? A gente precisa. Desculpa. Nós, como naturólogos, a gente precisamos mostrar para aquele indivíduo que ele não está sozinho diante desse processo. A gente está falando de algo novo que aconteceu num todo. Ninguém tem noção, assim, do que poderia ser feito, do que não poderia ser feito. E aí é muito mais fácil a gente falar do outro, a gente olhar do que olhar para a gente mesmo, né? Principalmente é um processo de mudança mundial, não é um processo, tipo, você não está sozinho. Então, nesse momento de mudança,
Isso que eu tô falando do grande, mas e no pequeno? Né? Qual o papel do naturólogo diante do processo de mudança, mas mudança num todo? A gente está falando algo que atinge, mas e no mundinho particular? E no eu pequenininho? E naquele lugarzinho ali que só aquela pessoa tem acesso? A gente precisa sempre mostrar para essa pessoa de que ela não tá sozinha. É meio que, amigão, tipo, brother, o céu vai cair para todo mundo. E por mais dolorido que seja, encarar esse vazio existencial, que é essa mudança de paradigmas, isso vai nos ajudar a lidar com as novas rupturas do passado, do futuro, ou as novas que virão, as coisas que a vida vai trazer pra gente. Então, talvez eu entro de novo, né? Porque as boas intenções sem a prática, elas só servem para um auto-engano. E como é que a gente faz isso? Como é que eu vou ajudar aquele indivíduo a ter consciência? E aí eu pergunto até para vocês, né? Como é que o que eu pergunto é: será que você tem autonomia diante do seu processo? Será que você sabe qual é o seu, o seu porquê está ali, o porquê disso ou o porquê daquilo? Será que você tem autonomia? Porque como é que a gente desperta algo no outro que a gente não tem? É um lugar para se pensar, né? Toda vez, principalmente quando a gente fica com esse discurso da nata de interagência, de complexidade, de transdisciplinaridade, de um todo. Mas e aí, tá bom, teoria é legal. E a prática? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou falar para essa galera que talvez nem eles tenham essa liberdade toda que eles gritam e quer estimular no outro? Como é que você sabe como você estimula essa autonomia no outro? Enfim, isso são reflexões, tá? E aí eu vou falar para vocês. Eu vou colocar aqui. Ah, cadê? Peraí. Cadê meu arquivo? Compartilhar arquivo. Olha, meu arquivo tava aqui e sumiu. Ah, não, achei. Aqui. Não sei se dá para enxergar. Eu acho que dá, acho que ficou bom. E aí, isso aí entra. Eu vou explicar para vocês. Boa. E todas essas reflexões, e por que todas elas surgiram, né? Ai, cadê o bate-papo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Boa. E por que essas minhas reflexões surgiram? Porque eu sempre passo em consultório por um processo de. Eu tento muito, eu me esforço muito para dar autonomia para aquelas pessoas que chegam no meu consultório. Então, todo mundo que chega aqui, eu meio que coloco um prazo de validade para a gente fazer essa troca, né? Para eu cuidar dela de alguma forma, para eu ter esse processo, né? De tipo, meu, vai embora. Então, a hora que a pessoa chega, a primeira coisa que eu falo é: eu quero te mandar embora. Porque eu quero que ela entenda que ela é responsável pelo processo dela, que ela é responsável por tudo que está acontecendo com ela. E por tudo que vai acontecer, eu quero que ela tenha esse nível de responsabilidade consigo mesma. E que eu não quero que ela dependa de mim. Então, eu utilizo, óbvio, que todas as ferramentas possíveis para que isso aconteça. Então, seja o floral, seja o aroma, seja a acupuntura, seja por meio do Ayurveda, seja por meio da meditação. Não importa, eu sou bem, né, eu uso bastante coisa durante os meus atendimentos. E aí, para vocês entenderem mais como é que funciona, essa pirâmide, esse negócio aí, ela começa pela insensibilidade. Gente, se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, se vocês quiserem já me perguntar, podem me perguntar, tá? Essa base da pirâmide, que é essa parte vermelha, né, que é a insensibilidade. E por que eu chamo disso? Porque eu percebo que, agora falando para vocês como indivíduo e como as pessoas chegam até mim, eu já passei por esse processo, tá bom? Existe uma insensibilidade em ter a consciência das suas emoções e dos seus sentimentos. Aqui é um momento onde eu vou falar bastante da consciência do ciclo emocional, porque eu percebi
que uma coisa leva a outra, e a gente vê isso dentro da Nato, principalmente, quando a gente vê a cadeia de acontecimento, né, o efeito cascata, quando a gente não entende certas situações, principalmente no mental e no emocional. Então, eu utilizo essa pirâmide como uma forma de eu ter essa noção de saber se eu estou seguindo um caminho ok. Então, essa base em sensibilidade, a gente percebe quando a gente confunde, por exemplo, se a gente já confundiu, será que a gente já não confundiu amizade e chão? Como é que eu lido com uma perda? A gente está aí num momento onde, infelizmente, um monte de pessoas tiveram suas perdas. Como que essas pessoas lidam com a perda? Como é para ela? Porque insensibilidade não é que ela não sente, é insensibilidade de ter a consciência emocional e sentimental daquilo. É quando a pessoa não sabe como lidar com qualquer adversidade do dia a dia. É quando a gente confunde uma coisa da outra. É quando a gente confunde amizade com paixão. Quando a gente não tem essa noção. E por que isso? Aí, para vocês entenderem um pouco melhor dessa insensibilidade que eu digo, a insensibilidade do entender, da compreensão, vem as sensações físicas. Porque quando a gente é incapaz de sentir de fato o que aquilo está me trazendo, de eu ter noção daquilo que eu estou sentindo, seja uma emoção, seja um sentimento, eu passo por uma sensação física. O nosso corpo, todas as nossas emoções, todas as nossas emoções, elas são registradas fisicamente. Então a gente começa a perceber essa insensibilidade e esse avanço, assim, não que isso seja ruim, eu vou falar o positivo. Quando, por exemplo, quando a pessoa não tem essa consciência ainda, tá? Então, eu tô com dor de cabeça, mas porque eu sinto raiva o tempo inteiro e eu não percebo, e aí eu não percebo que eu pressiono todinha a minha mandíbula. Então, eu faço uma força muito maior com o meu músculo aqui temporomandibular, que faz me dar dor de cabeça, porque 90% do tempo eu tenho raiva. Eu tenho raiva do meu chefe, eu tenho raiva do governo, eu tenho raiva disso. Só que eu não consigo saber que eu tenho raiva. Então, o que eu vou fazer? Eu não consigo identificar que eu estou com raiva. Eu estou com raiva por quê? Porque eu estou infeliz no meu trabalho. É isso, eu estou infeliz na minha relação. Eu estou infeliz no meu casamento, então eu acho que essa minha dor de cabeça por uma semana é porque é culpa do governo, eu acho que é por causa da TPM, eu acho que é porque meus filhos fazem muito barulho, eu acho porque a minha sogra é uma puta escrota, então eu ando menos que eu tô com raiva por eu estar infeliz no meu casamento. Então eu começo a nem procurar, né? Eu só acho, não, eu tô com dor de cabeça faz uma semana, mas não, é normal, eu sempre tenho isso. Cara, como assim você sempre tem isso? Você entende a insensibilidade de entender um sentimento, uma emoção que passou para o físico, porque ela é registrada no físico. Tudo porque eu tô com bruxismo à noite, porque eu tô infeliz no meu casamento. É quando esse momento, que seja positivo ou negativo, porque quando a gente passa do processo, quando a gente deixa de ser insensível, a gente vai para as sensações físicas, né? A gente já começa a não ser tão insensível assim, é quando a gente consegue associar uma ação fisiológica a um fato do cotidiano. Então, eu já sei por que eu tive aquilo, né? Então, a sensação física é quando você começa a já conseguir fazer essas associações. É quando você consegue entender como é que o seu corpo reage diante da raiva, diante do medo, diante do afeto, da tristeza. Sabe essas emoções básicas? Tem até aquele filme que eu esqueci, um desenho, que fala dessas emoções. Inclusive, esse filme, ele fala, esse desenho, fala exatamente como que o corpo da menina reage a tudo isso. E é isso, essa é a sensação física, né? É esse o momento de sensação física, mas para a gente conseguir associar a minha ação fisiológica à minha emoção, eu preciso deixar de ser insensível. Eu preciso passar por um processo de não insensibilidade. Para eu conseguir começar a listar. Então, assim, cara, como que eu faço para contornar uma sensação do medo? Tudo bem, eu já identifiquei, vamos pensar, eu já identifiquei que eu tô com medo. Mas como que eu faço para contornar o meu corpo como ficou? Então, eu já identifiquei 2 vezes.
identifiquei que eu tive medo, identifiquei como meu corpo está reagindo. É por isso que o outro eu coloco como experiência primitiva. Porque é aquilo, você tem a consciência da emoção, mas você ainda não consegue compreender que emoção é essa, você ainda não consegue discutir. Por exemplo, o Homem das Cavernas. Porra, a hora que ele descobriu primitiva, porque eu pensei mais ou menos nesse sentido. A hora que ele descobre o fogo, sei lá, foi uma euforia ali, foi uma alegria, foi de fazer tudo aquilo, puta que legal. Depois foi o medo, porque ele chegou perto do fogo, ele viu que queimava, então ele ficou com medo. E aí depois passou, puta, tô feliz, tô contente, tô aqui, bacana, até que veio a chuva. A chuva aqui apagou o gelo, apagou o fogo e veio a tristeza. Você consegue entender que ele tem a consciência das emoções? Eu sei que eu tô com medo, eu sei que eu tô triste, eu sei que eu tô com raiva, eu sei que eu tô alegre, mas eu não sei o que isso significa. Eu ainda não consigo discutir sobre ela. A gente tem né, eu consigo sentir, eu já consigo diferenciar o sentir. Diferenciar não, né? Eu já consigo sentir, identificar que eu senti uma emoção. Não é nem diferenciar, eu só consigo identificar. Mas eu nem consigo falar sobre ela. Eu nem consigo descrever o que eu senti naquele momento, quando algo chegou. Eu não consigo nem saber quais são as emoções, os meus pensamentos, como que o meu mental fica 90% do dia. Eu nem sei como eu me relaciono com as minhas emoções, eu só sinto. Eu não sei nem como eu me expresso para as pessoas, como eu consigo expressar isso para as pessoas. E aí entra a diferenciação. Porque é na diferenciação que você consegue. É esse lugar que você consegue falar. Você aprende a estabelecer a diferença entre as emoções. Então, esse é o processo. Esse é o lugar que eu acho que é onde acontece a interagência. E por que eu falo isso? Porque você precisa confiar. Você precisou ser estimulado a tudo isso, porque vai ser nesse lugar de diferenciação que vai ser como, quando e com quais as pessoas que você vai conseguir expressar e falar sobre as suas emoções, os nossos sentimentos. Então, eu vejo que a interagência, todo esse processo, ele não vem só de um lugar de relação, de troca de relação, vem principalmente uma questão de confiança. É aqui que a pessoa vai ter a noção, você como indivíduo, tanto você quanto eu, quanto a pessoa que a gente está cuidando, que ela vai ter a noção que as suas emoções afetam o seu comportamento. Vai ser aqui que ela vai conseguir falar para você. É aqui que você vai conseguir pegar o X da questão. É aqui que ela vai ter noção de que se ela sentir isso, ela vai se comportar daquela forma. E aí é com esse grau de consciência que você possui, que o ser humaninho ali possui, que ela vai saber qual é a ação que tanto que o corpo dela vai reagir naquele momento. Então ela começa a ter uma consciência das suas ações de uma outra forma. Então eu não tô aqui só sentindo, oh, legal, tô na festa do oba-oba, né? Não, pera um pouco. Aqui você mostra para ela o quanto isso, a forma dela pensar, dela reagir, essa emoção tão presente assim na vida dela, afeta o dia a dia dela, afeta o comportamento dela. E às vezes não é um comportamento no trabalho, é um comportamento no todo. Eu, infeliz no meu casamento, isso vai afetar dentro do meu consultório, mesmo que eu não perceba. Porque eu não tô tendo uma boa noite de sono. Porque eu tô mal-humorada. Porque eu não tô tendo relação sexual, minha vida sexual tá uma merda, porque meu marido me trai, porque eu não consigo. Uma coisa leva a outra. Ah, porque eu tô gastando muito no shopping para compensar o meu casamento fudido, então eu vou gastar no shopping, então meu financeiro está comprometido, o qual eu não tô conseguindo sentar e estudar porque eu não tenho cabeça, então eu não consigo dar o meu melhor para aquela pessoa que eu cuido, ou eu não consigo dar o meu melhor, então estou maltratando a minha mãe porque talvez o casamento é uma dimensão tão grande que a gente não tem ideia. E aí aqui a gente consegue diferenciar. Então tá, então isso tá sim. Eu tô conseguindo diferenciar uma coisa da outra. Eu sei diferenciar o porquê que eu tô tendo esse comportamento.
eu consigo falar sobre. É esse o momento, por isso que eu falo que é o momento da interagência, que é quando a gente consegue falar sobre. A gente já consegue ter uma falar. É aí que a terapia acontece, é aí que os psicólogos dão pulo até o alto, é aí que o naturólogo fala, caralho, acertei o floral. É aí, é esse momento. Se você, ao meu ver, se você não chega aí, você não vai acertar o floral. Você talvez não vai saber o aroma que usar. Porque é esse o lugar de entrega. É esse o lugar que a pessoa vai de fato saber descrever o que ela está sentindo. Como ela está sentindo. O que está acontecendo na vida dela. Você fala, caralho, olha. Aí a pessoa transforma, ela vira a chave. Você fala, porra, do caralho. Desculpa, gente, palavrão. E aí, quando você consegue. Quando acontece essa diferenciação, vem a causa. Então, a causalidade que eu coloco ali, ela vem como se fosse é um momento que você é um momento que você não é capaz só de falar sobre cada emoção separadamente, mas eu também consigo perceber o porquê daquilo. Então, por exemplo, se te pergunto, sei lá, galera, qual foi os 3 melhores momentos da sua vida? Parece uma pergunta meio clichê. E aí, que é clichê mesmo, né? Quais foram os 3 melhores momentos da sua vida? E o que você sentiu nesses momentos? As pessoas não sabem dizer. Ai, mas eu tive tantos. Porra, tá, mas eu quero 3. Então me fala só 3. Só quero 3. E o que você sentiu? Aí, vou dar um exemplo pra vocês. Sei lá, os 3 melhores momentos da minha vida foi quando eu tava curada de um câncer no colo do útero. E eu senti muita alegria, muita felicidade em ter passado por esse processo. O outro melhor momento da minha vida foi 1 ano depois. Descobri que eu teria a possibilidade de ser mãe. E foi uma alegria absurda, assim, que eu transbordava em saber que eu poderia ser mãe. E o outro melhor momento da minha vida foi quando eu tinha uma meta financeira para alcançar, assim, na minha vida. E eu alcancei essa meta financeira, esse patamar, esse valor que eu gostaria de ter ali guardado. E eu alcancei. E foi incrível também. Senti uma euforia, uma alegria muito grande. Tá vendo como é fácil? E às vezes as pessoas, elas têm a dificuldade de falar, a gente não precisa, nossa, gente, um processo tão grande. Tudo bem que pela minha história de vida, ai, que bacana, passou por um câncer, ai, tudo bem, eu não tenho um momento assim. Não precisa ser um momento, gente. A gente pode falar de que, pô, passei no vestibular, pô, consegui comprar uma bolsa que eu queria. A gente não precisa sempre levar pro lado emocional, pro lado da coisa. Cara, pô, qual o problema de ser algo físico, algo concreto? Pô, se meu sonho era ter uma caneca, eu vou falar que trabalhei 20 anos para ter essa caneca e eu não vou falar que é o melhor momento da minha vida quando eu consegui comprar caneca. Só porque, ai, o mercado hoje fala, não, gente, nossa, eu como naturóloga não posso querer coisas materiais. Engano, gente. Todo indivíduo tem. A gente, né, é uma sociedade capitalista, então a gente não adianta a gente falar que a gente talvez tem pessoas que não queiram, mas se tiver também, por que que não pode considerar como o melhor momento? E os 3 piores? Essa causalidade, a gente entender o porquê que eu senti aquilo e qual foi o motivo. Então, os 3 piores momentos da minha vida foi quando eu descobri o câncer e a possibilidade de não ser mãe. E quando meu irmão morreu, mataram ele. E um outro pior momento, chegou umas 3 semanas. Chegou umas. Tive uma notícia, umas 3 semanas atrás, de que eu sou super organizada, sou uma pessoa que eu tento. Eu preciso de segurança, gente, sou canceriana. Então eu preciso ter uma segurança, né? Pra tudo. Então, sei lá, vou montar a palestrinha, então vou fazer um script, né? Vou seguir um negocinho aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, quando essa notícia chegou para mim há 3 semanas atrás, foi meio que uma chacoalhada tão grande que eu fiquei com raiva.
eu não sabia, para vocês terem ideia, assim, que eu tava com raiva da situação, porque se eu concordar com isso, vai ser algo que eu vou ter que tomar a decisão. Mas, assim, tomando essa decisão, ela atrapalharia todos os planos da minha vida. E me colocaria num lugar onde que eu não gostaria de estar. Assim, ia afetar tantas coisas na minha vida. Enfim, se eu tomar essa decisão uma hora ou outra, eu vou ter que tomar. Mas que talvez eu não estou preparada agora. Então, voltando um pouco lá na diferenciação, quando eu descobri, para vocês terem uma ideia, né, para vocês entenderem de fato a diferenciação, quando eu descobri, quando chegou essa notícia para mim há 3 semanas atrás, senti raiva. Eu achei que fosse raiva, né? De que, porra, não é momento, eu não quero isso agora para minha vida, não dá. Eu tenho outros projetos, eu tenho outros planos, eu toda organizada, toda doida que sou. Liguei para minha psicóloga. Meu, precisando de terapia, vamos conversar, vamos bater uma bola aí, porque chegou uma bomba aqui. Enfim, ela vai explodir a qualquer momento, só que eu não queria que explodisse agora. E aí foi isso, né? Demorei uns 3 dias para absorver a notícia. Depois de 3 dias liguei para ela e fui para ela. E foi aí. Foi nesse lugar de diferenciação que eu falo, onde acontece a interagência, que foi lá na minha psicóloga, lá em terapia, que eu consegui entender que aquilo que eu estava sentindo não era raiva, era tristeza. E que a tristeza, ela passa, mesmo a gente nesse grau, né? A gente acha que está nesse grau de evolução, mas em vários momentos da nossa vida, não. Então, foi ali que eu percebi que, não tô com raiva. Eu não tô com raiva da pessoa, eu não tô com raiva da situação, eu não tô com raiva da notícia. Eu tô triste. Eu tô triste porque tomando essa decisão hoje, eu vou ter que renunciar, vou ter que fazer grandes renúncias na minha vida. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa na minha vida. E será que é isso que eu quero? Será que eu vou ser capaz de tomar essa? Será que vai ser uma boa decisão? Então veio a tristeza, veio o medo, e não a raiva. E aí que eu entendi, eu falei, pô, não, então tá, então vamos colocar a raiva no lugar dela, a tristeza no lugar dela, e é isso. E a causalidade é o quê? O que me causou isso, entende? Aquele fato me fez sentir assim. É esse o momento de reflexão que a gente tem. O porquê que aquilo tá me deixando assim ou assado. Porque aí entra empatia, essa palavra que uma galera gosta, né? E eu falo que gosta, porque a galera da Nato, principalmente, viu, gente? Eu acho que depois que descobriram o significado dessa palavra, ficou meio conturbado, né? Tipo, todo mundo quer usar, todo mundo quer ter empatia, todo mundo, uhul, que legal, tem empatia. Cara, eu sou um ser humano super evoluído, eu sou empático. Não, não, talvez você não seja tão empático assim, né? Não tenha tanta empatia, empático, meio estranho. Tenha tanta empatia assim, né? Porque a gente, geralmente, o ser humano só tem empatia onde circunda o umbigo dele. Então, enquanto eu concordar com aquilo, eu tenho empatia. Se eu não concordar, então eu não tenho empatia. Que merda de empatia você tem, hein? Por quê? Né? Todo mundo já sabe o que é empatia. É você estar em contato profundo com as emoções das outras pessoas. E como é que... E aí eu pergunto, qual que é o seu grau de sensibilidade com a emoção alheia? Quando você se conecta com a emoção alheia, como que você sabe como ajudar essa pessoa? Como você reage? Você reage? Qual o seu grau de consciência? Como você procura reagir a cada ação emocional direcionada a você? Sendo um pedido de ajuda, sendo um feedback, sendo um desabafo. E dentro de tudo isso, você se desconecta à emoção compartilhada dessas pessoas. Porque a empatia, e eu falo isso, é um dos motivos para essa imagem ser um triângulo. Porque acontece o seguinte, né? Quando a gente pensa numa pirâmide, né? Isso é uma pirâmide. Imagina que vocês estão aí na frente, certo? Não tem nenhuma pirâmide aqui. Vocês estão enxergando
ela assim, ela é um triângulo. A pessoa que está de frente, ela enxerga um triângulo. Aí vai eu e levanta essa pirâmide. Sempre vai ter. Ela é 3D, tá? Imagina que ela tá no ar, tá bom? Ela tá aqui assim. Vocês estão de frente comigo. Então vocês estão vendo um triângulo. Só que tem uma pessoa sentada aqui embaixo, olhando para cima. Cara, essa pessoa tá enxergando um quadrado. A base da pirâmide é um quadrado, gente. E eu vou falar que ela tá errada. Só que as pessoas tendem a escolher sempre um lado. É por isso que eu falo que a empatia, ela funciona onde circunda o seu umbigo. Porque você escolhe um lado. Você não tem a empatia o suficiente de talvez ter a humildade de sair daquele lugar e ir para o outro. Os indivíduos, né, as pessoas no geral não têm, elas falam da empatia, mas até onde agrada a elas. E aí, cabe esses dois seres humanos entrarem num conflito, porque um só enxerga um triângulo e o outro só enxerga um quadrado. Existe certo ou errado? Não vai existir certo ou errado. O que é empatia nessa história? A empatia é a gente ter a humildade, a empatia nada mais é a gente sair desse lugar aqui de arrogância e sentar do lado daquele que tá ali embaixo, olhar para cima e falar, caralho, é um triângulo, é um quadrado. Ou sair desse lugar aqui confortável que é, porque é super confortável, e ir para outro lugar e falar, meu, é um triângulo. É a gente ter essa humildade, é a gente sair em volta do nosso umbiguinho. Isso é empatia. Isso é a gente conseguir entrar e sair da situação. Tem um filme que eu assisti e que eu adoro filme que me surpreende, tá? Eu assisti esse feriado, se chama, anota, é O Insulto. É iraniano, Paquistão, sei lá o que é, lá de cima. Lá da galera da guerra toda lá. Mas eu acho que é iraniano. Ou da Palestina, não sei. Enfim, não importa. Se chama Um Insulto. Durante o filme todo, eu fiquei com raiva. Raiva de um personagem. E me dá um pouco de raiva quando eu fico o filme todo com raiva daquilo, porque eu meio que dou uma martelada, né? Eu já julgo a pessoa, né? Ai, que cara idiota. Nossa, que raiva que dá da pessoa não conseguir ter a compreensão. Nossa, que marrento, que isso, que aquilo. Até chegar ao final do filme, não vou contar, né? Mas, aí veio me falar, ô querida, cadê? Cadê sua empatia? Você só fez porque você ficou comovida. Eu tive o contato com aquela situação, eu fiquei comovida com ele, mas e o outro? Sempre tem seus motivos. E a empatia entra aí. E o mais importante da empatia é a gente conseguir ter qual é o grau de percepção da emoção alheia. Então, eu falo isso como profissional, tá? O papel do profissional, né, do naturólogo. Cara, qual é o grau que você tem de percepção da emoção daquela pessoa? Como você sabe que você pode ajudar aquela pessoa? Será que você não está confundindo uma coisa com a outra? Um sentimento dele? Será que não é nesse o lugar? Porque aí a empatia no geral, mas ela entra aí. Quando a pessoa, você sabe diferenciar um pedido de ajuda, um desabafo, um feedback, como é que você vai poder ajudar essa pessoa? Como é que entra? Será que essa pessoa, ela sabe o que ela tá passando para você? É aí que entra. Porque às vezes a pessoa chega, você tá achando que ela tá com raiva, mas não, ela tá triste. Por exemplo, no meu caso, eu não tava com raiva, eu tava triste. Então, se eu converso com uma pessoa que talvez ela não tenha esse olhar, vai ficar um pouco complicado. Porque como é que ela vai seguir? E terminando, gente, o André tá me acelerando aqui, tá bom? Entra em interatividade. Essa interatividade é que eu chamo como se fosse o santo grau, tá? É como se fosse uma coisa muito boa. Essa interatividade é como se fosse a evolução disso. É como se você, é quando você cria essa consciência desse seu ciclo emocional. Quem é você? É esse o lugar que você descobre quem é você, tanto emocionalmente quanto energeticamente. É aí que você sabe como
qual é a sua contribuição com o mundo. É aí que você pode olhar para a casa do vinho. É aí que você olha para o coletivo. Mas antes disso, não sei se vocês perceberam, mas é um processo individual, não é um processo coletivo. É um processo de que enquanto você não procurar a sua própria autonomia, a sua própria consciência, cara, você não vai ter essa liberdade. Como é que você vai vender a liberdade para alguém se você não tem a sua liberdade? É aí que você consegue auxiliar as pessoas. É esse o lugar que você alcançou. É esse o lugar que não só naturólogo, não só médico, não só psicólogo, não só fisioterapeuta, qualquer outro profissional, terapeuta holístico, enfim, essa galera toda que tá aí, é esse o lugar que todo mundo precisa procurar. É ter essa autoconsciência emocional, mental, né, num todo, que a gente vai saber onde é o lugar que como a gente vai poder ajudar. É essa pontinha da pirâmide, essa interatividade com o mundo que a gente sabe o nosso lugar. E a gente passa a ter essa consciência e conseguir auxiliar os outros, porque a escuta vai ser de uma outra forma. É aqui que a gente sabe o nosso legado, a gente sabe para onde ir. Gente, tenho 5 minutos para pergunta, pode perguntar. Ai, gente, que aflição não escutar ninguém. Bom, acabou, é isso? Oi, Tainara. É Tamara, desculpa, confundi. Clássico. Tudo bom? Boa tarde. Eu não tenho nenhuma pergunta para você, mas eu gostaria de dizer que entre as minhas quedas de conexão e atrasos de entrada, eu gostei muito da sua palestra e do seu discernimento para com a vida, primeiramente a sua e depois dos seus pacientes e da sociedade como um todo também. É muito bonito de ver alguém com, aparentemente, né, você é jovem também, com a sua idade, já tão consciente do seu papel na sociedade e do seu papel no ser humano. Então, eu quero te dar os parabéns e dizer que, para nós, futuros naturólogos, né, é uma delícia ouvir pessoas como você virem falar para nós. Então, ter essa oportunidade de ter você aqui palestrando foi muito boa. E quero falar um pouco também sobre autonomia. Opa, que isso, né? Bom demais escutar. Não nos sentimos sozinhos com as nossas percepções. Eu compartilho bastante da sua visão também de mundo e de vida. E quando você falou sobre autonomia, achei interessantíssimo você trazer essa abordagem do que é autonomia, né? Porque a gente fala muito disso no curso de fato, mas a gente não discute o significado da palavra. Exato. Então, é isso que você... A gente tem o conhecimento, o discernimento do que realmente... Ai, falhou um pouco. É fundamental para que, então, no futuro, a gente talvez... Marina, seu áudio cortou. Você pode voltar um pouquinho, por favor? Né? Ih, gente, eu tô na estrada, então não sei se vai ficar cortando. Cortou até onde? Cortou na autonomia. Não, na autonomia. Na autonomia. Ixi, tá cortando. Enfim, que eu gostei. Eu vou desligar, então, porque eu tô ouvindo e dirigindo na estrada. Então vai cortar. Mas agradeço. Quero agradecer, então, pela sua participação e espero termos você em breve conosco mais vezes, tá bom? Ai, muito Grande obrigada. Abraço. Abraço, muito obrigada. Muito bom escutar isso. Sim. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Sim, divertidamente. Aproveita que a Tamara quer responder. Vai, porque eu tenho tempo, porque eu tenho 3 minutos. Quero saber o nome do desenho das emoções. É isso, é divertidamente. A Daniela respondeu. Ô, gente, uma coisa, eu quero falar uma outra coisa. Eu não sei quem vai falar agora, que eu tô escutando alguém aqui com o negócio aberto. Eu acho que vale ficar de lição de casa, tá? Vocês assistirem esse filme que se chama O Insulto, e
E tem um outro que é uma série super pequenininha, eu acho que são 12 episódios, eu não sei se são 12, porque eu também não lembro muito o nome, mas eu acho que são 11 jurados ou 12 jurados que tem no Netflix. Lá, eu gosto muito de falar para as pessoas assistirem, porque a gente entra um pouco no papel que a gente acaba julgando muitas pessoas, né? Nesse lugar de julgador. E, e vale a pena a gente assistir. Eu acho que às vezes essas coisas que lidam um pouco mais assim. É meio chata, tá? Mas vale a pena. Vai até o final, que se termina num dia. É bem rapidinho. Que vale a pena porque eu acho que vai trazer a reflexão de qual é o nosso papel diante da sociedade e o quanto a gente julga, tá? Sem saber. Então, ficaria, eu acho que são uns 12 jurados. Eu vou escrever aqui. 12 jurados e o insulto. Podem perguntar, gente, porque eu falo muito. Ai, obrigada, Thaís, fofa. Tamara, eu ia pedir para você colocar aí os dados do site do Bem-Estar, de todos os projetos que você tem, seu workshop. Eu coloquei já seu Instagram e seu e-mail. Qualquer outro dado que você quer compartilhar, fica à vontade. Ai, gente, o espaço é spacobemvida.com.br. E o Instagram... Quem disse que eu sou o Instagram? Pra você ver como é que eu sou, né, gente? Eu já coloquei. Tá, o Instagram, né? Então, tem o meu pessoal, o Instagram, @tamararmendes. Me segue lá, gente, me dá um biscoito. Faço bastante reflexão por lá. E tem também... Sou meio preguiçosa, tá? Então, eu fico esperando reflexões todos os dias. E tem também do Espaço Bem-Vida, que é espaço, que é aqui do espaço onde a gente divulga, _ Bem-Vida. Aquele é o site, esse é o Instagram. Eu escrevi aqui para vocês. Muito bom. Adorei falar com vocês. Ter essa troca de experiência, enfim, de tudo isso. Foi muito gostoso. Eu queria te agradecer, Tamara, por estar aqui com nós hoje, ter ajudado o nosso grupo e todos os alunos aqui a terem mais reflexões, como eu ouvi de alguns aí no comentário, insights que vieram com a sua reflexão de vida, experiência. Eu queria agradecer a todos que estão aqui participando e semana que vem teremos aí a nossa última semana do Em Busca da Naturologia, também com coisas muito bacanas que estão vindo por aí, então não percam. Tamara, foi um prazer te receber e tenha certeza que em próximos projetos você já está convidada. Obrigada, será um prazer. E aí, sempre, só me avisando antes, sou meio assim, coitado do André, porque eu demorava muito tempo para responder. Então, aí, tem meu número de celular, pode me mandar tudo isso, mas eu demoro para responder, mas é sempre um prazer. Essa troca, ela é muito... traz, eu acho que, muito conhecimento. É muito grandioso para mim fazer essa troca, né? Apesar que eu fiquei com a sensação de que eu estava falando sozinha aqui, porque não tinha barulhinho de nada, mas saber, enfim, ver vocês escrevendo, ver o agradecimento e o relato, assim, eu acho que se pudesse ter tido um pouco maior de troca, assim, né, uma troca um pouco maior, é sempre grandioso para o profissional, tanto que está falando... Eu já faço a proposta de tudo voltando ao normal, o que é o normal, como você trouxe. A gente pode conversar com a nossa coordenadora de fazer uma visita técnica dos alunos de naturologia no seu espaço. Ai, vai ser aceitar, ótimo. nós podemos fazer essa troca. E assim ouvimos mais um pouco das suas experiências e os seus relatos. Sim, vai ser ótimo. A gente recebeu os 3 anos de lugar aqui no espaço, alunos para o estágio eletivo. Eu não sei se eu vou abrir mais não, viu? Vocês dão uma canseira danada, tá? Mas tirando isso, mas foi super bacana a troca. Uma visita técnica. Pode ser um café e conhecer o espaço. Tá muito que bom. Muito obrigado, gente. Uma ótima quarta-feira a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, gente.